Eu coloquei para gravar. Só um minutinho. Uhum. Aqui, eu vou compartilhar a tela. Se vocês estiverem vendo, vocês me avisem. Qualquer coisa, podem me avisar, tá? Bem tranquilo. Vocês veem a tela? Dá pra ver. Sim. Por acaso, para vocês aparece um quadradinho embaixo? Aparece nos outros slides. Ah, tá. Perfeito. Obrigada. Bom, a primeira aula, então, é de conotação e denotação. E são os sentidos das palavras, basicamente. A mesma palavra, ela pode ter diferentes sentidos em diferentes contextos. Ela é muito mais conhecida, muito mais utilizada quando nós falamos e não quando nós escrevemos. Por exemplo, a palavra fera. A gente pode dizer que uma pessoa é fera em matemática, querendo dizer que ela é muito boa em matemática. E a gente pode dizer que a fera foi domada. A fera se tratando de um animal. Assim como a gente pode dizer que a pessoa tem um coração de pedra, como uma pessoa muito fria, que não é muito bondosa. Ou a pessoa pode dizer que eu tropecei naquela pedra ali, que é literalmente uma pedra. Então, essa é a diferença. Quando eu digo ela é fera em matemática, eu estou falando no sentido figurado. Eu não estou usando a palavra fera em seu sentido literal. Porque, se for trocar no dicionário, fera significa um animal, é um bicho. No cotidiano, nós acabamos utilizando ela com outro sentido. E essa é a diferença do sentido conotativo para o sentido denotativo. Eu acho que fica um pouco mais claro no exemplo de baixo, em que ao dizer eu tropecei naquela pedra ali, eu estou dizendo que é realmente uma pedra. É a pedrinha que está no chão e que fez eu tropeçar. Quando eu digo que a pessoa tem um coração de pedra, eu estou dizendo que ela tem um coração duro. Eu estou utilizando da palavra em um sentido conotativo ou um sentido figurado. Então, o sentido conotativo traz o significado da palavra, que normalmente é utilizado de forma popular, muito usado em poemas, crônicas, charge, história em quadrinhos e muito em propagandas publicitárias. Já o sentido denotativo, que é o literal, é aquele que a gente vai encontrar no dicionário, é aquele que a gente vai priorizar na norma culta. Ele é utilizado em textos científicos, notícias, livros didáticos. E quando forem escrever, o sentido conotativo ele não é apropriado para redações. A gente prioriza o sentido denotativo, as palavras e seu sentido literal. Muito porque, no sentido conotativo da palavra, para diferentes regiões, há diferentes entendimentos da mesma palavra. Então, alguns exemplos de palavras do sentido denotativo. Essa aqui é a primeira do dicionário. Amor, forte afeição por outra pessoa. Mamífero, o golfinho é um mamífero. Verbos são muito utilizados em sentidos denotativos e conotativos. Em sentido denotativo, acabei o livro. Literalmente, eu terminei de ler o livro. Eu fiquei em casa o final de semana inteiro. O chocolate ao leite está barato. E chegaram ontem mais de 527 mil doses da vacina do Covid-19 da Pfizer. Isso era uma notícia um pouquinho mais antiga. Essa notícia, como ela é inteira, eu não ia sublinhar ela inteira, mas ela é inteira no sentido denotativo. Não tem nenhuma palavra que expresse o sentido que não seja literal. Já o conotativo são quase como metáforas. Por exemplo, aqui está um gelo. Mas não está um gelo. Tu não tem como realmente ver o gelo ao seu redor. Porque nós estamos no Rio Grande do Sul, pelo menos eu estou. A gente não tem gelo. Então é uma maneira de dizer que está muito frio. Vou morrer de fome se eu não comer um sanduíche. Bom, essa frase depende muito do contexto, mas vai ser muito difícil alguém realmente morrer de fome se não comer um sanduíche. A pessoa precisa primeiro de água. Comida é uma prioridade segunda. E considerando Porto Alegre, eu vou pegar, por exemplo, a Zona Norte, que é onde eu estou, vai ser muito difícil alguém realmente morrer de fome se não comer um sanduíche. A pessoa vai estar com muita fome, mas não pode morrer de fome se ela já almoçou, por exemplo. Estou de saco cheio de física. Seria muito estranho você pensar que a pessoa vai estar com um saco de batata nas costas, que vai estar cheio de batatas com física. Porque seria o sentido literal.
Saco cheio quer dizer que você vai ter um saco, seja uma sacola plástica, um saco de batata, uma mochila, e ela vai estar cheia de alguma coisa. Então, o saco cheio que nós usamos é uma expressão. Ela tem um sentido conotativo e não denotativo. Ele é um crânio. A gente usa essa frase para dizer que a pessoa é muito esperta, ela é muito inteligente, mas a pessoa não tem como ser um crânio. O crânio faz parte do corpo humano, ela não é só um crânio. A empresa foi minha casa por muitos anos. É um sentido de dizer que eu me sentia muito bem naquela empresa, que eu me sentia confortável, que as pessoas ali me acolheram bem e que eu gostava muito daquele lugar. Mas a empresa não é a sua casa. A sua casa é a sua casa, onde você mora, que você paga a conta de luz, você paga o imposto, você paga aluguel, dependendo de onde você mora. Então, quando a gente usa essa foi minha casa por muitos anos, é um exemplo de uma palavra no sentido conotativo, e não no sentido literal. Porque a sua casa no sentido literal será a casa em que você mora. E eu fiquei com um menino de camisa azul turquesa. A gente usa muito hoje em dia esse fiquei, peguei, e não é o sentido literal. É uma expressão que nós usamos para dizer que eu beijei aquele menino. E nesse caso, a gente usa o verbo fiquei, só que o fiquei significa literalmente estar no lugar e não se mexer. O que seria meio impossível, considerando principalmente que você vai beijar uma pessoa. Então, alguns exercícios. Eu não sei como é que os outros professores têm feito. Se eles fazem, já respondem, ou se eles esperam as respostas de vocês. Eu estou muito aberta ao que vocês preferirem. Normalmente, tipo, eles dão uns 13 minutinhos pra gente pensar e a gente responde. Aí se tiver certo, ok. Aí tu explica. Se tiver errado, aí tu explica. Perfeito. Então, o 1 é parte de um poema que estava em 2005. É de Lácio de Nó, de Gibeira ou Giló, dessa vida cumprida a sol. Eu gostaria que vocês identificassem se essa sentença da frase 1, essas três sentenças, como um todo, estão utilizando sentido figurado, que seria o conotativo, ou literal, que seria o denotativo. Acredito que o figurado. Exatamente, é o figurado. Porque a vida não pode ser cumprida quanto o Sol. O Sol é uma estrela muito, muito, muito grande, e o comprimento é absurdo, e são medidas totalmente diferentes. A sentença 2, também do Enem de 2005, seria: protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. Conotativo também? Conotativo também, porque não existem cenários diferentes em impressões digitais diferentes. As impressões digitais são únicas, mas são impressões, não são cenários. Aqui está o gabarito. Outro exercício também do Enem de 2005. O Enem de 2005 foi o que mais teve exercícios de conotativo e denotativo, porque não é algo tão cobrado. Mas é importante saber, porque às vezes ele cobra. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilínguas são os tipos mais comuns de dicionário. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo, obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Literal? Literal, sim. Exatamente, ele é literal, ele está descrevendo uma situação em que os dicionários padrões. O quarto é: humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo: o trágico e o cômico. O trágico é aquele que não consegue fazer rir. O cômico é aquele que é verdadeiramente trágico para se fazer. Figurado. Figurado, isso aí. Então aqui está as palavrinhas, denotativo e figurado. E aqui eu trouxe o resumo porque eu quis trazer essa matéria de forma bem rapidinha, porque eu acho que ela é bem mais simples que as outras, tá? Isso é realmente para iniciar. Então, o denotativo ele é o sentido literal, utilizado em textos, notícias, e tem como intenção explicar um fato, um método ou uma situação. Já o conotativo ele utiliza sim seu sentido figurado e tem muitas vezes como intenção amenizar ou aumentar um fato, como a pessoa virou uma estrelinha, aqui está um gelo. Tem também como
intenção adjetivar alguma circunstância, então tu tem um fato e tu quer, de alguma forma, colocar um adjetivo para aumentar ou diminuir a situação, e tu coloca um adjetivo de forma conotativa, ou até criar um humor, por isso que ele é muito usado em charges. E é isso, da aula de denotação e conotação. Eu vou para a próxima. Era para ser a aula inteira, mas eu achei que era um conteúdo muito pouco para uma aula inteira. Então, o que eu fiz? Eu deixei um Word só de exercícios, tá? Deixa eu mostrar. É esse aqui, tá? É esse aqui. Vocês têm acesso aos exercícios que estão no Google Drive? Sim. Perfeito. Exercício de conotação e denotação. Aqui está a fonte de onde eu tirei os exercícios. E abaixo segue as questões com os gabaritos. Então, a primeira parte são 10 questões, mais o gabarito. O gabarito sempre explicadinho. E depois alguns outros, mais 3 exercícios com gabarito também. Alguma dúvida? Eu fui muito rápido, fui muito devagar? Achei tranquilo. Tá tranquilo. Perfeito. Então, eu vou para outra aula, que é intertextualidade. Vocês vão ver muito isso em literatura. Então, só para dar um start, como vocês já tiveram literatura algumas vezes. O que é intertextualidade? É um diálogo entre obras. Alguma obra já existiu e você vai fazer uma outra com base naquela. Pode ser uma pintura, pode ser poema, pode ser texto, pode ser livro. Vocês vão ver muito isso com Machado de Assis, com Shakespeare, com Drummond de Andrade. A intertextualidade ela é considerada uma forma de releitura ou de alusão. Alusão seria uma referência. A obra base ela normalmente é reconhecida de forma nacional ou mundial. É raro ela ser algo regional, só se for obras conhecidas aqui do Rio Grande do Sul. E ela é principalmente utilizada em pinturas e poemas. Em texto ela também é utilizada, mas é um pouco mais raro. Então, alguns exemplos de intertextualidade. Aqui nós temos a obra original, que é no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E tem uma charge do Garfield, em que ele fala, aposto que vou ficar aqui até sábado, que azar aqui, que estou enrolado numa cortina. E aí ele diz a frase, então, tinha uma cortina no caminho tinha uma cortina. Que é uma frase com base nesse poema que já existia da pedra no meio do caminho. Basicamente isso é intertextualidade, é uma releitura de algo já existente. É o que mais acontece em charges, da época que eu fiz Enem, pelo menos basicamente todos eram assim, e para identificar as figuras de linguagem. Alguns outros exemplos, então, em pintura. Aqui nós temos a Mona Lisa, e aqui nós temos a Mônica fingindo ser a Mona Lisa. Então, ela foi pintada, o cenário, ele lembra, claro que tem cores diferentes, mas ele lembra a mesma estrutura. Ela foi retratada aqui com a ideia de roupa é a mesma. Você tem aqui um decote quadrado, aqui também tem um decote quadrado, aqui tem um chambre, aqui também tem um chambre. Só que, claro, é a Mônica. E aqui tem a canção do exílio, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio, eu tão esquecido de minha terra, a terra que palmeiras, onde canta o sabiá, que é uma paródia de Gonçalves Dias por Drummond de Andrade. E a frase típica que é traiu ou não traiu. Em qualquer lugar que você falar essa frase, afinal, traiu ou não traiu? É uma referência direta à Capitu do Machado de Assis. Nós temos dois tipos de intertextualidade, que são as implícitas e as explícitas. A implícita é uma referência sutil, em que nem todos conhecem o referencial. Então, ele necessita que seja algo mais aprofundado, que a pessoa tenha mais conhecimento. E ela é mais usada na literatura. Já a explícita tem um referencial claro, como a Mona Lisa, por exemplo, em que não é preciso de um estudo prévio das obras, porque é algo de conhecimento geral. Então, a implícita tem até o fim, do Chico Buarque de Holanda, diz assim: quando nasci,
veio um anjo safado, o chato de querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado. Temos aqui do lado o poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche. Aqui é a frase original, é a obra original, e o Chico Buarque, inspirado no poema de Sete Faces do Drummond de Andrade, mudou algumas palavras. Então, aqui, em vez de quando nasci um anjo torto, quando nasci vem um anjo safado. Muitas vezes são assim as intertextualidades que eu li, a maioria. E já essa aqui é uma explícita, que é um conhecimento geral. Essa faixa de seguranças é reconhecida dos Beatles, é uma marca, assim, que são os quatro atravessando. Você pode não saber que são os Beatles, você pode não saber que época é isso, mas você reconhece essa imagem. E quando aqui nós vemos os Simpsons, a gente percebe que não era os Simpsons realmente aquela obra principal. Ela está inspirada em alguma coisa. Nesse detalhe é do Abbey Road, dos Beatles. Então, as intertextualidades, elas são usadas em citações, são utilizadas em citações, paráfrases, alusões, paródias, epígrafes e crossovers. Esses são os tipos de intertextualidades, sendo explícitas ou implícitas. A citação é que nós mais usamos... A citação e a paráfrase são as que nós mais usamos em redação. A diferença é que a citação ela é aquela direta em que nós colocamos aspas, e a paráfrase é aquela que tu diz, tu traz uma ideia do autor sem dizer com que palavras ele utilizou. A alusão é uma referência, a paródia é uma maneira de brincar com aquela obra, e a epígrafe e o crossovers eu vou mostrar também mais adiante, para ficar mais claro. Só falando por cima talvez ficasse um pouco confuso. Então, na citação, isso é importante para a redação, tá? Quando você vai citar algum autor, tu utiliza a frase da ideia, da teoria ou da obra de algum autor, mas com ela por extenso. Você não a modifica. Então, como aqui a Susana, de 1993. Pode até parecer antipático o que vou dizer, mas na arte não há lugar para a democracia. A criação da arte é coisa para poucos. Então, se eu quisesse, por exemplo, estar falando sobre arte na redação, e aí você quer botar essa frase da Susana, iria ser, segundo Susana, 2 pontos, abre aspas, aí a frase. E fecha aspas. Ou essa frase aqui, essa aqui está sem aspas, mas poderia ser com, segundo Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Foi retirado de uma das redações. Tem gente que não usa, mas o mais correto seria usar aspas, porque é uma frase por completo, ok? Então, nesse contexto, ela foi colocada errado na redação. Opa! Aqui. A paráfrase ela é uma reescrita de um texto já existente, em que você mantém a ideia, mas altera as palavras. Então, aquela frase anterior do Paulo Freire, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eu não quero citá-la de forma direta, que seria aquela com aspas e 2 pontos. Eu quero reescrever algo que ele falou, às vezes eu não lembro direito como é que é a frase completa. E se você não lembra como é que ela é completa, ou se você não tem certeza, é melhor reescrever ela. Então, nesse sentido, poderíamos pensar o seguinte: conforme Paulo Freire, se a educação não for libertadora, o oprimido desejará ser o opressor. A frase diz a mesma coisa, tem a mesma ideia, só ser escrita de forma diferente. A outra frase de Paulo Leminski: não discuta com o destino, o que pintar eu assino. Podemos dizer que Paulo Leminski disse que com o destino ele não discute, o que pintar ele assina. Eu sei que está quase igual, mantive até alguns verbos, mas não está literal, por isso eu não preciso colocar as aspas. Alusão. Na alusão, eu utilizo de um referencial sem deixar claro qual é. Apenas eu sugiro. Para alguns, claro, será muito mais claro, por exemplo, do traiu ou não traiu, para quem já estudou a Capitu, que é uma personagem do livro Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis. Talvez não seja claro, mas para quem leu, ela é claro. A metáfora que a gente utiliza de, esse é um presente grego, ela é uma outra maneira de dizer, de retratar o cavalo de Troia,
Então, você está fazendo uma alusão, você está referindo algo, com uma forma, às vezes, um tanto quanto metáfora, outras não, mas algo que não é explícito para todos. Nem todo mundo conhece a história do cavalo de Troia, que é aquele do presente, entre aspas, em que o cavalo estava lá, os soldados estavam dentro, e após passarem os portões, houve a guerra. É um presente falso. A paródia é um tipo de releitura também, só que ela traz um tom de humor. Ela traz uma crítica, às vezes uma ironia, e normalmente ela traz um novo sentido. Então, na canção do Gonçalves Dias, a canção do Exílio, em que ele diz: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O Oswaldo de Andrade, no Canto de Regresso à Pátria, utilizou dessa obra de uma outra forma. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. É quase uma releitura também. Ela é muito parecida com aquelas que a gente já viu, só que ela é uma paródia. Essa vai ser uma das mais comuns em obras de poemas. A outra é Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Música Mulheres, de Gonzaga e Sufrayer, em que o Mulheres, de Martinho da Vila, reescreve como Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades e de muitos amores. Manteve muito igual, é só uma outra forma de colocar, e em sua obra ele traz a música com mais humor. Epígrafe. Epígrafe, eu trouxe aqui para explicar. Ela fica aquela coisinha no início do livro, nem todos têm, mas às vezes quando tu vai abrir um capítulo, tem, por exemplo, capítulo 3, aí tem uma coisinha escrita embaixo antes de iniciar os parágrafos. Então, a gente pode dizer que a epígrafe é um fragmento de texto, de livro ou obra, que é colocada para fazer alguma relação explícita ou implícita com o que virá a acontecer. Então, não sei se vocês já leram, mas Fazendo Meu Filme é um livro da Paulo Pimenta. É um livro da Paulo Pimenta, tem 4 ou 5, eu me perdi nas contas dela. Mas todo início de capítulo tem uma epígrafe. E desse, por exemplo, é incrível a clareza que vem com um filme psicótico. E ela faz a referência, então, do casamento do meu melhor amigo. Ela colocou de onde é que ela tirou essa frase. Quem falou, por sinal, foi esse personagem. E no texto haverá relação com a frase inicial. Muitas obras colocam poemas no início e também é uma forma de epígrafe. Crossover. Esse ele é muito novo. Admito que na época que eu estudei ele não existia ainda. Mas aqui tu utiliza no mundo de entretenimento um cruzamento de personagens diferentes de outros mundos fictícios em uma imagem só. Então aqui no Detona Ralph, de Wi-Fi Ralph, que é da internet, nós podemos ver as princesas da Disney lá atrás. As princesas, elas teoricamente não estão no universo do Ralph, não estão no universo do filme do Ralph, mas elas aparecem aqui como um crossover. Assim como essa imagem dos filmes dos Vingadores, nem todos os personagens são desse mesmo universo, ou desse mesmo filme, ou do mesmo círculo. Então, esses são os exemplos de intertextualidade. Os mais cobrados, assim, para redação são citação e paráfrase, e mais cobrados em literatura são alusão e paródia. Raramente acontece acontece bastante uma paródia estar também em charges, mas na minha época tinha bastante, pelo menos. Aí, nossa, eu falei rápido, eu só uma hora de aula, perdão, gurias. Opa. Aí aqui também tem alguns exercícios. Eu não sei se vocês querem que eu faça eles com vocês. Alguns são mais difíceis. Ok. Deixa eu descer aqui, peraí. Pegar um pouco mais curto. Esse aqui. Só um minutinho para eu abrir aqui e acompanhar junto.
Essa aqui é a 3. Uhum. Pode começar na 1, que daí a explicação aqui está mais completa. Bom, na 1, vocês enxergam bem ou querem que eu amplie um pouco a tela? Eu tô enxergando bem. Então tá. Aqui é um quadro famoso. Operários, foi pintado em 1933. Enfim, tem a descrição dele aqui, mas que não é necessário. Essa questão caiu no Enem de 2013, ela é um pouco mais antiga. E aqui tem uma descrição. Desiguais na fisionomia, na cor e na raça. O que lhes assegura identidade peculiar são iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam, verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados um ao lado do outro, em pirâmide que tendem a se prolongar infinitamente, como mercadorias que se acumulam pelo quadro afora. Desculpa. Esse texto, quem escreveu foi a Nádia Gottlieb, sobre a obra da Tarsila de Amaral. Abaixo tem o enunciado. O texto aponta no quadro de Tarsila de Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Essa questão é um tanto quanto sacanagem, porque além de vocês terem algum conhecimento prévio da obra, que já é um pouco mais complexo, exige algum conhecimento dos poemas das pessoas. Mas também é possível pelo sentido. Então, a primeira frase. Essa aqui. Pensem nas meninas, cegas e inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. De Vinícius de Moraes. Próxima alternativa. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abandonar essas pedras, suando-se muito em cima. De João Cabral de Melo Neto. Frase C. O funcionário público não cabe no pomar, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Ferreira Goulart. E a frase D, creio que seja a última, não, a penúltima. Não sou nada, nunca serei nada, não posso ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando de Pessoa. E a frase é: os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoravam, mas a areia quente e há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem de Drummond de Andrade. Bom, pensando no quadro da Tarsila de Amaral, que ele é o mais conhecido, vou deixar um tempinho para vocês lerem as frases de novo. Eu queria que vocês pensassem. Alguns, eles podem ser excluídos na primeira lida. Bem tranquilo, porque às vezes não tem nada a ver com o quadro. Outros têm a ver. E nesses que têm a ver, vocês podem dar uma pensada sobre o contexto em que eles foram escritos. Ou se vocês souberem de qual texto é melhor. Mas se vocês não souberem, tudo bem. E vou dar alguns minutinhos. E vocês me dizem o que vocês acham que é. Eu acho que é a C, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é a B. Ok. Não é a C. Desculpa, eu também achei essa bem dificilzinha no início. A C diz: o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Faz sentido chutar essa questão, achar que é ela, porque ele fala que do funcionário público que não cabe num poema, que o salário não é suficiente, que eles passam fome, e que como se sua vida estivesse em um arquivo. Ela lembra, mas não é a mais correta. A mais correta é de João Cabral de Melo Neto, que diz que somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Principalmente essa frase, iguais em tudo e na sina, é a que diz o porquê da intersexualidade. Porque aqui mostra que são todos iguais, estão todos lado a lado. O que lhes assegura identidade peculiar são iguais enquanto de frente de trabalho. Então, por isso, a intersexualidade. Porque aqui, eles são iguais, enquanto frente de trabalho, ou seja, todas as pessoas totalmente diferentes são iguais. O João Cabral de Melo Neto diz aqui também, iguais em tudo e na sina. Por isso a B é a questão mais correta.
Uhum. Ok, essa é mais comprida. Essa questão é de 2008, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: ideologia, meu partido, é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do grande monde. Meus heróis morreram de overdose, os inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. Meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora. Opa, foi demais, perdão, Urias. Agora assiste a tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose e os inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. Música de Cazuza e Frejá, em 1988. Esse verso pode ser lido como uma alusão ao livro intitulado Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama aqui de... essa questão, basicamente, então, ela traz uma parte de uma música, diz aqui que ela tem uma alusão a um livro, e simplesmente pergunta aqui que alusão se trata, se é uma metonímia, se é uma intertextualidade, se é uma pressuposição, se é uma pertinência ou se é uma metáfora. Essa ficou meio óbvia porque é um exercício só de intertextualidade, então, sim, é intertextualidade. E vamos para uma questão de imagem. Bom, é uma imagem, tem uma plaquinha que diz não para os fumantes, não para pessoas obesas e não para barulhos. É um meio de exercício super interessante. E abaixo diz aqui: o gordo é o novo fumante. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos. De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por outro, algo de podre, o nascimento de uma nova eugenia. Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir. O código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo desenho, revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico. Frase 2. O sentido da proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre os códigos não verbais, a qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor. Frase 3. O conteúdo expresso na placa revela que, futuramente, indivíduos obesos sofrerão ainda mais discriminação social. E frase 4. O efeito do sentido expresso pelo conteúdo não verbal serve para reforçar o caráter polissêmico da palavra. Eu acho que é a 3 e a 4. 3 e 4? Eu acho que é a 1, 3 e 4. Na verdade, é a afirmativa D, que diz somente as afirmativas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3? Sim, 2 e 3. Vamos reler então elas. O código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo desenho, revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, o aspecto ideológico. Acho que essa frase não teve dúvidas, pelo que vocês falaram. Sim, demonstra um baita preconceito. Nesse sentido, se não me engano, é gordofobia. Não, gordofobia. Em que há um preconceito diretamente às pessoas acima do peso. A frase número 2. O sentido da proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre os códigos não verbais. Sim, na imagem, a setinha de proibido para pessoas acima do peso, para fumantes e esse barulhinho de som. A qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor. Sim, normalmente essas expressões gráficas trazem algum sentido de humor por trás. É raro aquelas que não trazem, normalmente aquelas que não trazem são uma crítica, mas a maioria é humor. E, por fim, a frase 3
O conteúdo expresso na placa revela que, futuramente, indivíduos obesos sofrerão ainda mais discriminação social. Eu não concordo que ela diz isso, mas eu entendo o sentido. Mas eu também não concordo, eu acho que não é verdadeira. Mas aqui, na universidade, era. E a frase 4 é o efeito do sentido expresso pelo conteúdo não verbal, serve para reforçar o caráter polissêmico da placa. Para mim, essas aqui estão trocadas, ok? Faz muito mais sentido a 4 estar certa do que a terceira. Questão número 4, também do Enem. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros, os textos conversam entre si, em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Primeiro é de Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra desse vai, Carlos, ser gaúcho na vida. E o Chico Buarque, aquela que já estava no PowerPoint também. Quando nasci, veio o anjo safado, chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada entortou, mas vou até o fim. A próxima parzinho, a próxima intertextualidade é de Adélia Prado, que diz: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, a pergunta é: Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por as alternativas são ausência de recursos, negação dos versos, falta de criatividade, oposição de ideias ou reiteração de imagens. Querem que eu volte ali? Pode ser. Pode ser. O que é gaúcho? Gaúcho é de ser gaúcho. É a sina do gaúcho na vida. As opções, elas não têm a ver com o sentido. Só para deixar bem claro, elas não têm a ver com exatamente o sentido dos versos. É algo sobre a intertextualidade em si. Pode voltar ali nas alternativas? Claro. Eu acho que talvez Acho que a reiteração de imagem. Acredito que a D. A D não pode ser, porque ela diz uma negação de versos. E os versos eles não foram negados, eles foram modificados. Você tem aqui, principalmente, a primeira frase de cada verbo. Quando nascia um anjo torto desses que vivem na sombra. Aí aqui, quando nascia um anjo safado. Então ali era um anjo torto, agora é um anjo safado. E aqui, quando nascia um anjo esbelto. Então, o anjo foi torto, foi safado, foi esbelto. Não há uma negação dos versos, há uma releitura. Há uma alusão também. Não é ausência de recursos. Não faz nem sentido essa opção. Não é por falta de criatividade, pois eles utilizam por base o mesmo poema para dizer outra coisa. Então, aqui a Adélia Prado, ela é do livro do Bagagem, ela vai falar sobre ser mulher. O primeiro é sobre ser gaúcho, e aqui o segundo, do Chico Buarque, é sobre vida ser difícil. Então, não é por falta de criatividade, é por querer fazer uma intertextualidade. A opção que poderia causar alguma dúvida, ao meu ver, seria uma oposição de ideias, mas ela não é uma oposição por não se tratar de coisas antônimas. Na estrutura, sempre veio um anjo que disse alguma coisa para a pessoa ser alguma coisa. Aqui o anjo decretou, e aqui o anjo anunciou.
Então, não existe uma oposição nas ideias. A oposição seria a pessoa ter falado algo para o anjo, sobre o anjo ser alguma coisa. E sim, é uma reiteração de imagens, porque tem gente que usa essa ideia de o poema traz uma imagem por trás. Muitas vezes, quando você lê, você vai criando uma imagem. Por isso que ela é uma reiteração, porque vamos supor que eu tivesse 3 quadros, em que o primeiro diz um anjo safado, um anjo torto, o segundo é um anjo safado, o terceiro é um anjo esbelto. São 3 imagens diferentes, mas com base na mesma ideia do anjo, que primeiro era o ser torto, que é o texto base. Bom, esse aqui eu vou pular e passar para este aqui, da Unifor do Ceará, de 2012. Da época que o Hamlet era leitura obrigatória. Para Enem, eles usam bastante, ainda mais porque Hamlet é uma obra muito utilizada na literatura, principalmente para iniciar a literatura. Então, Hamlet observa a Horácio que há mais coisas na vida e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas a Rita e Camilo de Machado de Assis, e Machado de Assis tem uma comunicação muito forte com Hamlet em várias obras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditou em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. A cartomante Machado de Assis. O enunciado, então. A intertextualidade é um recurso criativo, utilizado na produção de textos. No conto, Machado de Assis dialoga com o clássico Hamlet, de Shakespeare, com o fito de. Então, só para retomar aqui, o Hamlet diz que há mais coisas no céu e na terra do que a gente pode imaginar. Então, a Rita, na obra de Machado de Assis, deu basicamente essa mesma explicação para Camilo ao falar da cartomante, que a cartomante seria algo que está mais do que entre o céu e a terra. É mais do que nós poderíamos explicar com a filosofia. Segue então as opções. A. Reafirmar a crença no conhecimento científico para explicar as situações da vida humana. B. Discutir o conhecimento científico e o conhecimento místico na sociedade burguesa do século XX. Reconhecer a importância da espiritualidade na formação da sociedade burguesa do século XXI. Opa, tá aqui, repetida a frase, perdão, gurias. Revelar a ambiguidade própria da obra machadiana em Hamlet, de William Shakespeare. Ironizar o culto ao cientificismo da sociedade burguesa. E agora sim, a última opção. Reconhecer a importância da espiritualidade na formação da sociedade burguesa do século XXI. Acredito que é C. Revelar a ambiguidade da própria obra machadiana em Hamlet, William Shakespeare. Não é assim. Eu acho que é aí. Reconhecer a importância da espiritualidade na formação da sociedade burguesa do século XXI. Também não é. A resposta certa seria ironizar o culto ao cientificismo da sociedade burguesa. Aí entra no detalhe da filosofia. Nessa época, a filosofia... Aí que entra também um pouco da intertextualidade implícita. Nesse mesmo contexto, durante a filosofia, estava muito forte o cientificismo. A crença apenas na ciência e não naquilo que fosse explicado por outros meios, que não fosse pelo método científico, que é aquele de testagem em várias etapas. Aqui, por ser uma cartomante, é algo que é muito... como é que eu posso explicar? É muito debatido. Há pessoas que totalmente confiam e outras que totalmente desconfiam. Então, a cartomante traz um sentido muito de oposição à ciência. E em outros textos machistas a gente percebe que não tem essa oposição à ciência. Então, por isso,
é a organização do culto ao cientificismo da sociedade burguesa. Aqui ela quer trazer que ela acredita fielmente na cartomante, porque ela estava certa, não precisaria da ciência para comprovar. Vocês querem fazer algum exercício de notação e conotação ou continuo neste? Pode ser um pouco de cada. Ok, então eu vou passar para uma. É que a gente tem até as 3, né, Sora? Isso. Então acho que dá tempo de fazer os 2. Ok, eu teria também mais aula para dar. Mas é um conteúdo mais puxado, ele é mais gramatical. Sobre colocação pronominal. Então, eu vou fazer alguns de notação e conotação. Se quiserem fazer um intervalinho, e aí a gente já parte, então, para a colocação pronominal, porque vai ser mais, um pouco mais puxado nas próximas aulas, os pronomes. Ok. Então, sobre conotação e denotação. A questão 1. Qual das opções abaixo apresenta o sentido figurado? As apostilas estão com preços exorbitantes. B. Não conseguimos o atendimento no banco. C. O funcionário estava muito confuso com os dados. D. Ele foi muito doce e atencioso comigo. E E. No caminho da casa encontramos um filhote de gato. A D. Ele foi muito doce e atencioso. Isto, exatamente, porque uma pessoa ela não tem como ser doce. Nenhuma pessoa, quer dizer, só uma pessoa poderia ser doce, por exemplo, a bochecha, algo assim, por causa da maquiagem, do perfume. Mas a ação dela não tem como ser doce. Questão 2. Finalmente vou matar minha fome com esse lanche. Frase 2. A bateria das crianças parece não acabar. Frase 3. O sujeito que assaltou a loja estava mascarado. De acordo com as frases acima, é correto afirmar A. Desci demais. A expressão matar a fome está no sentido denotativo e indica que a pessoa irá acabar com a fome ao comer o lanche. O que vocês acham dessa frase? Eu acho que não, porque não tem como matar, tipo, a fome, tipo, matar ela. Exatamente, é um sentido conotativo. B. A palavra bateria refere-se à quantidade de energia das crianças e está sendo usada em um sentido denotativo. Não, conotativo também. Exatamente. C. O termo mascarado está sendo utilizado no sentido denotativo, pois o sujeito estava usando uma máscara para não ser reconhecido. Essa tá certa. Tá certo. Exatamente. Todas as orações estão no sentido figurado, ou seja, apresentam o sentido subjetivo das palavras. Errada, porque o mascarado tá no sentido denotativo. E as outras. E essa aqui é a oposição, dizendo que todas são em sentido literal, que a gente acabou de dizer que não era. Questão 3. A do dicionário. Existe uma imagem escrito, o dicionário Aurélio, muito famoso há alguns anos atrás, bom para burro. A imagem acima é uma propaganda do dicionário Aurélio. Sobre isso, podemos afirmar que: opção A. O anúncio utiliza a linguagem formal e denotativa para enfatizar a importância do dicionário. Não. Exatamente. Não. B. O anúncio emprega uma expressão coloquial com sentido conotativo para alertar sobre a importância do dicionário. Sim. Exatamente. O destaque dado à palavra burro indica que o termo foi utilizado indevidamente e de maneira grosseira. Não sei, essa eu não sei. Então, essa é a questão, porque, sim, ela é um termo coloquial e ele foi usado de maneira grosseira, só que esse é um anúncio antigo. Naquela época, as expressões elas eram um tanto quanto mais grosseiras e por isso ela não foi indevidamente. É só hoje a gente considera isso
essa expressão algo muito mais grosseiro, mas no passado era muito mais comum. Então essa é uma pegadinha, essa C, porque ela não é totalmente errada, mas ela também não é certa. A certa seria a B. E aqui, só para passarmos por essas, a D diz que o termo burro foi utilizado no sentido denotativo, indicando que as pessoas menos espertas precisam de dicionário, não porque burro no sentido denotativo é um animal. E a metáfora utilizada no anúncio indica que as pessoas que são espertas devem continuar usando o dicionário. Não tem nada a ver, porque nesse sentido a palavra burro seria para menos inteligentes, ou, como eu tô dizendo, esse dicionário é muito bom, então não trata sobre as pessoas inteligentes, as pessoas espertas ainda não precisariam. E vamos fazer mais um, que é a 4. Todas as alternativas abaixo possuem uma oração que apresenta o sentido conotativo, exceto. Então a gente quer saber qual tem sentido denotativo. A. O casamento não é um mar de rosas. B. Meus pensamentos voaram alto. C. Quando pisado, meu coração sangrou. D. Alimentou-se da coragem. E C. E E. Chorou intensamente até dormir. É aí. Aê. É a E, exatamente. Então, a aula 3 é uma aula que não estava exatamente prevista para hoje, eu não sabia se iria dar tempo ou não sabia quantas pessoas seriam, se haveriam dúvidas. Mas vai ser bom que a gente pode começar, então, bem devagar com ela. Vocês querem fazer algum intervalo antes ou eu sigo direto? Acho que intervalo, sabe? Então, tá bom. Como é que eu paro aqui? Então, a gente volta 1h03, 5 minutinhos, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Pode falar, desculpa. Foi sem querer. Tudo bem.
Vocês estariam prontas para voltar? Opa, Aqui, eu vou só colocar a bateria aqui no computador e aí eu já inicio. ok. A próxima matéria, então, que nós vamos dar uma estudada, ela é muito grande, porque ela se chama norma culta. Norma culta engloba muitas coisas. É o português correto, o português que a gente vai utilizar para redações, para escrever, não é o português falado. Como ele aborda vários assuntos, eu decidi começar por colocação pronominal. É um assunto que a gente dá uma estudada, às vezes no primeiro ano, dentro do colégio, ou no terceiro do ensino médio. Não sei em qual série vocês estão, se saíram já do colégio ou não, se vocês chegaram a ver isso em algum momento. Mas a colocação pronominal é o seguinte: dentro de uma frase, onde eu colocarei os pronomes. Nesse sentido, são os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos são aqueles me, te, se, o, a, lhe, nós, vós, os, as e lhes. Eu não fiz uma revisão de pronomes, existem muitos tipos de pronomes. Nesse momento não é essa a revisão. A revisão, se vocês quiserem, eu posso trazer essa revisão de tipos de pronome, mas eu pensei só em colocação pronominal, que são os que serão mais cobrados na redação. Então, compartilhando a tela, vocês estão enxergando? Sim. Sim. Perfeito. Então, o que seria norma culta, como eu falei, é um conjunto de regras de padrões linguísticos que normalmente é utilizado na escrita e é aquela que a gente deve utilizar na redação. Sobre a colocação pronominal, nós temos 3 tipos de colocação: próclise, ênclise e mesóclise. A próclise quer dizer que o pronome vai antes do verbo. A ênclise, o pronome vai depois do verbo. E a mesóclise, o pronome vai depois do verbo. Vamos começar com... tem um negócio na frente ainda. Vamos começar com próclise. Existem vários momentos em que a próclise ela é necessária. Ela é a mais utilizada, na verdade, a que tem mais regras também. Para começar, começamos com o mais básico. Palavras negativas. Não, nunca e ninguém. Elas atraem o pronome. Então, não se iluda com os meninos. Não seria não iluda-se, porque esse se ele vai ser puxado pelo não. Nunca me interessei por tênis. Não é nunca interessei-me por tênis, porque esse nunca ele é uma palavra negativa e que ele puxa o pronome. A próclise, a palavra negativa só vai puxar o pronome se estiver na frente. Se estiver atrás, não muda, só se estiver na frente. Então, não poderia mudar a ordem para ter uma próclise. Segundo, advérbios e locuções. Locuções adverbiais, no caso. Advérbios são aqueles de tempo, de lugar, e locuções também são as mais compridas. Então, ontem é um advérbio de tempo. Então, ontem lhe vi na casa da Dona Joana. Eu estou usando lhe como se fosse para ele. Poderia ser outro pronome, dependendo de quem você estivesse falando. Eu usei o lhe, que é um dos mais utilizados. Então, ontem lhe vi na casa da Dona Joana. Esse lhe vem para frente, não é vi-lhe, é lhe vi, porque o ontem puxa a palavra. E nós estamos dizendo que ele é próclise, só para ninguém fique perdido. O verbo está aqui, o pronome está aqui, e quem puxou foi esse ontem. Na frase de baixo, a mesma coisa. Às vezes me confundo com a gramática. Esse às vezes é uma locução adverbial
que não necessita de vírgula. Por isso, esse meio está sendo puxado para frente, ele está antes do verbo. Pontuação. Existem três subcategorias para pontuação que vão exigir uma próclise, que é no final de frase, quando houver vírgula, e com frases exclamativas. E frases exclamativas são aquelas que terminam por ponto de exclamação. Quando há uma frase exclamativa, sempre haverá próclise. Então, é Deus me livre, e não livre-me. Porque o ponto, ele empurra o pronome. Quando houver vírgula. A questão da vírgula vai ser tratada tanto com a próclise quanto para a ínclise. Mas aqui, ó, o verbo incomodou. Ela se incomodou, uma vez que derrubaram seu material. Tem gente que falaria, ela incomodou-se. Como há uma vírgula, é necessário que o pronome venha para antes do verbo. Essa é uma das regras mais utilizadas, assim como a palavra negativa, para a redação, porque é muito comum escrever frases longas e colocar vírgulas. E nunca se termina com uma vírgula. Só uma palhinha. Quando houver vírgula, não vai ter pronome nem antes, nem depois. Se tivesse uma outra palavra aqui, teria um pronome depois, não antes da vírgula. Quando houver vírgula, esquece o pronome colado. Muda de lugar. E pontuação. Final de frase também nunca vai pronome. Então, aquela pessoa me telefonou. Estaria correto dizer que aquela pessoa telefonou-me e continuar a frase. Porém, como há um final de frase, como há um ponto final, senão não estaria, desculpa, esse pronome ele foi empurrado para antes do verbo. A próclise ela também ocorre com conjunções subordinativas. As subordinativas são aquelas que vão ligar duas orações, como embora. Embora se sentisse cansada, foi a aula. Desculpa, aqui nós temos uma conjunção que liga duas orações, então esse embora está ligando o ela foi à aula e ela estava cansada, dando um sentido para a frase. Então, esse embora, ele atraiu o pronome se para antes do verbo. Mesma coisa com conforme. Então, conforme ele disse, hoje sairei mais, desculpa esse X, gente, ignorem, mais cedo. Eu vou arrumar depois. O lhe está antes do verbo por causa do pronome conforme. Então, a frase poderia ser ao contrário, hoje sairei mais cedo, conforme lhe disse. Daria na mesma, porque o conforme ele puxa o lhe. E por fim, quando há pronomes, sejam eles relativos, indefinidos ou demonstrativos, haverá o puxamento do pronome. Então, aqui foi ela que o fez. Nessa frase quer dizer a menina fez o trabalho. Esse aqui ele é um pronome relativo, assim como o que, quem, quando. E ele puxa o pronome oblíquo, ata. Foi ela que o fez, porque a gente está pensando que é algo masculino. Assim como quando há pronomes indefinidos, só para deixar claro, esse ninguém, ele também é uma palavra negativa. Ele é um pronome negativo, então ele obedece a mesma regra também das palavras negativas. Ou seja, ele vai puxar o pronome. Então, alguém lhe deu maus conselhos. Aqui está o verbo, o pronome foi puxado para antes para estar perto desse pronome indefinido, que é alguém. Poderia ser tudo, ninguém ou outros. E, por fim, o pronome com pronomes demonstrativos. Este, esse, isso, isto e por aí vai. Então, isso me lembra de algo. Ai, erros aqui nesse PowerPoint, meu perdões. Sora, Oi. tu vê se eu consigo entrar pelo celular, eu acho que eu mandei convite. É que meu notebook tá falhando o áudio. Certo. Aqui. Conseguiu? Foi, muito obrigada. Imagina. Uhum. Deixa eu já arrumar então aqui para vocês, para não ficar errado.
Vocês se importam se eu só trouxer algum conteúdo que não está escrito? Só para colocar uma palhinha? Não, Pode Sória. ser, Sora. Ah, perfeito. Eu não sei se eu fiz, eu só vou apresentar, depois eu mudo. Observações. Lembrar e esquecer. São verbos que às vezes vai o de e às vezes não vai. Isso por quê? Tu vai lembrar algo ou tu vai se lembrar de algo. Assim como esquecer, tu vai esquecer algo ou se esquecer de algo. O que eu quero dizer com isso é quando vocês forem usar lembrar ou esquecer, se vocês usarem um pronome, se, me, te, vocês vão usar a preposição de. Se vocês não usarem esse pronome, vocês estão proibidos de usar a preposição de. Aqui tá errado, eu tentei colocar o de, mas falhei nesse momento. Aqui seria isso me lembra de algo. Se vocês não quisessem usar pronome, seria isso lembra algo. Se vocês não quisessem falar que é vocês, isso lembra algo. Então, só para dar essa palhinha que eu acho que ela é bem importante. Aí aqui tem alguns exemplos de próclise. Ai, gente, não sei o que aconteceu. Neguei-me a realizar o trabalho. Ele está colado ao verbo, mas ele não está como me... Nossa, essa frase está errada. Desculpa, essa frase é do outro PowerPoint. Ninguém o apoia nas reuniões. Aqui está o verbo, aqui está o pronome, e ele veio para cá por causa do verbo ninguém. Opa! Desculpa, aqui errinhos. Tudo me incomoda na escola. O tudo puxa o pronome e o pronome está antes do verbo. Aqui, se vive bem. Aqui é um advérbio de lugar. Também puxa o pronome e está antes do verbo. Foi aquela colega que me ensinou matemática. O pronome está aqui. Esse quem, ele é um pronome, como a gente viu aqui, pronome relativo. Ele faz referência a uma pessoa. E esse pronome, então, está antes do verbo devido ao quem. Há pessoas que nos tratam bem. O pronome está aqui, ele está antes do verbo tratam, devido a esse que. Esse que ele é muito utilizado na hora de escrever, com muitos sentidos e em muitos contextos. Lembre-se que, quando vocês usarem o que, o pronome gruda no que. Comprarei o relógio se me for útil. Então, esse se, ele também puxa o pronome. Aqui está o verbo for. Tem gente que fala for-me e não é errado. Mas como tem esse se, ele puxou o pronome me. E a outra frase, é necessário que o traga de volta. O que, como um outro exemplo, puxa o pronome o. E esse pronome, então, está antes do verbo. Aqui, duas frases com interrogação. Por que a julgaram e quem o convidou. O quem e o porquê eles já puxam o pronome, tanto a quanto o quanto a. E se fosse uma frase maior, tudo bem, estaria assim, mas aqui nós temos duas regras. A frase termina logo após o verbo. Isso não pode ter pronome no fim, numa frase. Ou seja, ele tem que vir para antes, tanto pelo quem quanto pelo fim de frase. Aqui a exclamação, assim, normalmente as frases de exclamação são frases curtas, mas sempre vai trazer o pronome para frente. Deus o ilumine e como lhe admiro. Nesse caso, a principal regra é a exclamação, mas aqui também tem o como, que também já ajuda a puxar o pronome. Então vamos para a ênclise. A ênclise, ela é a colocação do pronome depois do verbo. Então, como esse exemplo aqui, fomos pular o muro do terreno ontem. Cortei-me na perna. Eu tive um corte na perna. Esse me, ele está após o verbo, conectado pelo esse hífen. Ao falar sobre racismo, faz-se imprescindível abordar a conjuntura da Lei Áurea. Faz-se, aqui tem uma vírgula, e essa vírgula está empurrando o pronome se.
também conectado com um hífen no verbo. Então, quando ocorre a ênclise? Ela ocorre em início de frase e com alguns verbos. Então, tu nunca vai começar uma frase com pronome. Se fez silêncio é errado. Me lembrei de você é errado. Correto é lembrei-me de você ontem. Fez-se silêncio. Assim como o pronome não inicia, ele não termina. Bom lembrar disso. Não inicia e não termina. A ênclise também ocorre quando há verbos do imperativo afirmativo. Aqui é um vocativo com uma vírgula, faz mais um motivo para ter o pronome empurrado. Então, amigos, digam-me somente a verdade. O imperativo afirmativo, ele é uma afirmação, está pedindo alguma coisa de... Imperativo é uma ordem. O afirmativo é quando é algo que tu está pedindo algo positivo e o negativo é quando tu nega algo. Então, aqui, quando o imperativo afirmativo, como exemplo essa frase, ocorre a ênclise, que é o pronome após o verbo ligado pela hífen. Quando há infinitivo, não era minha intenção ofender-te ontem. Tem gente que fala, normalmente falaria, não era minha intenção te ofender ontem. Na fala ele passa, ninguém liga muito para colocação pronominal nas falas. Mas na escrita não, ele deveria ficar após o infinitivo. É o mais correto. E quando há gerúndio, que é aquele fazendo, é o endo, ando, indo, ocorre também a ênclise, que é o pronome após o verbo. Recusou a proposta fazendo-se de desentendida. Claro, na fala seria se fazendo de, mas na escrita o pronome ele deve ficar conectado ao verbo com o hífen após o verbo. E aqui nós temos outros exemplos de ênclise, como diga-me quem és, importava-se com os colegas, espero contar-lhe isto hoje à noite, convém confiar-lhe esta responsabilidade, professora, ajude-me nesse exercício, fale com sua irmã e avise-a que a janta está pronta. O E, há quem pergunte se não deveria ser uma conjunção, se o A não deveria estar antes, e não, com o E não é necessário. Aqui o me não pode iniciar a frase e é um imperativo afirmativo, assim como a frase aqui de baixo, professora, ajude-me nesse exercício, também é um imperativo afirmativo. Importava-se com os colegas, o C não pode ficar nisso da frase. Espero contar-lhe isto hoje à noite. Contar está no infinitivo, por isso o lhe está aqui. Nós temos aqui uma locução verbal, espero contar. E, normalmente, o pronome ele pode ficar no início, no meio ou no final. Porém, quando há um infinitivo, o pronome está junto ao infinitivo. Mesmo exemplo aqui de baixo. Convém confiar. O lhe está nessa posição no final, após o verbo, conectado por um hífen, porque aqui está no infinitivo. E entramos na mesóclise. Ela é que tem menos regra. Só que ela é para que precisa de mais atenção, porque normalmente a gente pula ela. Muitas vezes normalmente vai usar ela pensando em proposta de intervenção no Enem. Que você está fazendo afirmação no futuro, que é necessário, bababá, e tu vai colocar algo do futuro. E nesse momento você vai usar a mesóclise. Quando tu tiver algum verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Futuro do presente é aquele falarei, eu farei tal coisa, eu direi tal coisa. É aquele amanhã eu irei. Esse é o futuro do presente. O futuro do pretérito, do indicativo, é aquele procuraria, vestiria. Quer dizer, eu faria tal coisa se outra coisa não tivesse acontecido. Eu faria B se não houvesse A. A mesóclise, na hora de escrever, ela funciona da seguinte forma. O verbo, infinitivo, então, falar, separa a conjugação verbal, que é o ei, eu falarei, você separa essa parte aqui e coloca o pronome no meio, conectado por dois hífens. Então, falar-lhe-ei sobre o encontro mais tarde.
É a convocação pronominal mais feia que existe, sendo bem sincera, porque ela é muito rara também, você não vai usar ela frequentemente. São só nesses 2 casos. Ela também é um pouco mais chatinha de escrever, mas é o verbo no infinitivo, sem o final da conjugação do tempo verbal, o pronome e o final do verbo. Outro exemplo do futuro do presente é: diga a Adalberto que convocar-lhe-ei para a reunião ainda hoje. Então, eu estou dizendo para uma pessoa que, para dizer para Adalberto, desculpa, que eu o convocarei, tá? Eu estou falando aqui errado, mas que eu o convocarei para a reunião ainda hoje. Como aqui nós temos um futuro do presente, colocamos o pronome no meio. Convocarei, convocar-lhe-ei. Ainda existe o futuro do pretérito indicativo, que é aquele procurariam, vestiriam. Então, eles, considerando que é eles, procurar-me-iam em caso de problema. Ah, não estou nervosa, porque se houvesse algum problema, as pessoas me iriam me procurar. Essa é a assistida da frase, foi escrita como procurar-me-iam em caso de problemas. Aqui nós podemos ver procurar no infinitivo, pronome, mais a raiz, a parte final do verbo. Se a festa não tivesse sido cancelada, que é normalmente como a gente usa esse tempo verbal, eu vestir-me-ia com aquele vestido vermelho. Vestir, no infinitivo, pronome conectado pelos hífens, o finalzinho do verbo, que é a conjugação do tempo verbal do futuro do pretérito, que é o ia. Alguns exemplos de mesóclise, alguns outros, no caso, dar-te-ei todo o meu amor. Uma desculpa, contar-lhe-ei. Os vizinhos ajudar-nos-ão com a mudança. Sim, isso aqui acontece. É um pouco estranho, admito, mas ele acontece. E é bem comum, depois de um tempo que você começa a usar a mesóclise. Os estudantes destacar-se-iam na Olimpíada de Matemática, caso tivessem estudado mais. E eu limpar-lhe-ia a casa se tivesse me pedido. Ou seja, eu teria limpado a casa se você tivesse me pedido. Nessa frase, os estudantes teriam ido bem na Olimpíada de Matemática se eles tivessem estudado mais. E aqui a frase futuro normal, por exemplo, de amanhã, então, eu vou dar uma desculpa, os vizinhos vão nos ajudar com a mudança. Nesses casos, a colocação pronominal no meio do verbo. Então, eu pensei em terminar por aqui, porque hoje eu acho que a gente viu bastante conteúdo. Não sei se eu falei talvez muito rápido, por isso que... Meu Deus, o que acontece com a minha tela? Eu pensei em terminar por aqui. Nós vimos 3 conteúdos diferentes. Eles estavam propostos para ser em 3 aulas diferentes. E eu trouxe eles mais enxugados, para que a gente pudesse focar mais em alguns detalhes da norma culta. E no fim, um pouco mais em interpretação textual, que são... Opa, eu tô compartilhando ainda. Que são os mais difíceis. Eu já deixei pronto alguns exercícios de denotação e conotação. Alguns eu fiz com vocês, mas tem outros lá. Também tem exercício de intertextualidade, nós fizemos alguns. Tem outros lá também com gabarito. Esse de colocação pronominal eu ainda não terminei, porque ele não estava previsto para hoje, ele estava previsto para outro dia. A gente acabou adiantando um pouquinho, que foi bem bom. Então eu vou colocar ainda na nossa pastinha do Drive. Pretendo fazer isso até o fim da semana que vem, com certeza. Mas enquanto isso, eu sugiro que você faça os exercícios. São exercícios, alguns mais simples, outros um pouquinho mais complicados. Acho a intertextualidade um pouco mais complicado que a denotação e conotação. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Eu não sei se vocês já têm meu e-mail, eu não sei como é que foi feito. Mas se vocês quiserem fazer alguma digitação no documento do Drive, eu vou ver, vai aparecer como se vocês tivessem alterado ele para mim. Eu posso responder ali mesmo, não tem problema. Eu me coloco à disposição para vocês, qualquer dúvida que vocês venham a ter, alguma dúvida que não esteja relacionada também, por exemplo, essa matéria específica, mas algum detalhezinho, também não podem me chamar bem à vontade.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, ela foi um pouco mais apressada. Não foi intencional, eu acabo falando muito rápido. E nós já abordamos alguns bons conteúdos que nós tínhamos para ver. Iremos trabalhar mais esmiuçadamente na norma culta por uma ou duas aulas a seguir. Eu vou parar a gravação e eu queria dizer que... Opa,